Olá, tudo bem? Estou passando aqui para entregar o prometido. Se você está assistindo esse vídeo, pode ser que você se lembre que na aula 3 do Intensivão do Emagrecimento eu havia prometido que ia deixar uma sequência de treinos simples que pudesse ser feita em casa para quem estava participando. Mas pode ser que você não tenha participado também, mas de qualquer forma está aí. Como você está nesse grupo, receba também, caso sinta que esse treino pode ser útil para você em algum momento. Eu pensei numa coisa bem simples que pudesse ser feito em casa, sem precisar de muito recurso, apenas com o que você tiver em casa. E a ideia não é de um treino super, ultra avançado, né? A ideia é de um treino que você consiga colocar em prática, mesmo sendo iniciante. Aí você vai ter que fazer algumas adaptações, fazer o exercício. A gente vai entender mais pra frente na hora que eu começar a mostrar. Mas você vai conseguir fazer o exercício de forma um pouco mais adaptada. E caso você já esteja num nível um pouco mais avançado na academia, também dá para conseguir resultado ali com esse tipo de treinamento, manipulando algumas variáveis, principalmente o intervalo de descanso, a cadência, o número de repetições. Então tem como ter resultado mesmo se você já é treinado. Eu acho que é um treino que acaba agradando a todos ali e sendo útil para qualquer pessoa que queira se manter ativo. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Primeiramente, eu vou mostrar ali quais são os exercícios de cada bloco e vou explicar a sequência e dar algumas explicações sobre como você pode manipular algumas variáveis para dificultar ou facilitar os treinos que eu pensei, né, os exercícios que eu pensei. Então vamos ali para a minha tela agora do computador. Então, primeiramente, o que a gente pode colocar, o que a gente pode usar de recursos ali para oferecer alguma resistência caso você tenha facilidade de executar os exercícios e queira dificultar o movimento um pouco. Então você pode usar ali garrafas PET com água, com areia, enfim, de alguma forma que ela aumente a resistência de diversos tamanhos, tá? Para poder fazer um ou outro exercício. Você pode usar algum balde que você tem em casa ali jogado, toma cuidado para não ser algo que vai poder arrebentar, tá? E aí você pode encher ele com algumas coisas que você tiver em casa, ou com areia, enfim, alguma coisa para oferecer alguma resistência. Você pode pegar alguns daqueles galões que às vezes sobra ali de produto de limpeza ou coisa do tipo, e a mesma coisa, encher de água, de areia. Se tiver alguma caixa de ferramenta que seja bem segura, pode usar para oferecer resistência. Esses paninhos aqui que a gente pode usar em um chão liso, ele serve única e exclusivamente para fazer um exercício específico que eu vou mostrar para vocês depois desse exercício. E a fita de suspensão, eu imagino que a maior parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo não tem essa fita de suspensão, mas é um equipamento que é relativamente barato e ele é bem versátil, a gente consegue fazer bastante tipo de exercício usando. E eu coloquei como uma das opções ali de exercício de costas usar a fita de suspensão, caso você tenha, facilita, você não vai precisar usar galão, balde, coisas do tipo. Então eu pensei numa sequência bem simples, eu dividi elas em blocos de treinamento, tá? Então o primeiro bloco é o bloco que tem, aqui até ficou errado aqui, mas ele tem a flexão de braços. A flexão de braços é um exercício que ele trabalha os músculos do braço, né, do tríceps, trabalha o peitoral e trabalha o ombro. Trabalha os músculos que a gente usa para empurrar. E aí você vai alternar esse exercício com o exercício que você puxa, ok? O mais fácil de fazer em casa é a remada. Você pode usar ali um galão, pode usar uma caixa de ferramenta, alguma coisa para oferecer uma resistência. Com esses dois exercícios, por incrível que pareça, você já está treinando a maior parte dos músculos de membro superior. Aqui a gente treina os músculos que empurram, tá? E na flexão a gente treina os músculos que puxam, ok? Aí a gente precisa de ter alguns exercícios alternativos. Por exemplo, muitas mulheres não vão conseguir fazer a flexão de braço. E aí elas vão poder utilizar a flexão de forma adaptada, ou fazendo ali numa cadeira, ou fazendo, sei lá, em alguma superfície que seja um pouquinho mais alta, porque quando está mais inclinado, isso oferece menos resistência. Ou se não, fazer com os joelhos apoiados no chão. A largura dos braços é mais ou menos um pouquinho mais aberto ali que o nível do peitoral. Tá? Pode fazer mais fechadinho? Pode, mas fica mais difícil. Melhor fazer com o braço um pouquinho aberto. Mais ou menos ali, tipo
dando um palmo de distância entre um braço e outro, assim, na largura dos ombros, mais ou menos, um pouquinho mais aberto. O exercício alternativo ali para remada, exercício alternativo que a gente tem para remada, pode ser feito a remada com os dois, se você tiver duas garrafas, 2 baldes, dá para fazer a remada bilateral ao invés da remada unilateral. E aqui, caso você tenha o TRX, a fita de suspensão, você também pode fazer a remada. Tanto faz se você fizer a remada fechadinha, a remada mais aberta. E aí, no TRX especificamente, quanto mais inclinada você tiver, mais difícil fica, tá? Quanto mais próximo do solo que suas costas estiver, mais difícil fica. Você vai ter que encontrar ali a angulação de conforto para você. Então, basicamente, a gente vai... Esse bloco 1 ele é composto pela alternância entre a flexão e a puxada. Como é que funciona então? Você vai começar com o primeiro exercício, que é a flexão de braços. Aí você vai fazer de 30 a 60 segundos. Como assim de 30 a 60 segundos? Escolhe um ritmo ali mais ou menos moderado e você vai fazer ali de 30 a 60 segundos. Tá? Se o exercício começar a ficar muito fácil, o que você vai fazer? Você vai fazer ele mais lento, ok? Se ele ficar muito fácil, você faz ele mais lento. Se ficar muito difícil, você não conseguir fazer a flexão com o corpo inteiro, aí você pode, como eu falei, usar ali um apoio, um banco mais alto para ficar mais fácil, ou colocar os joelhos no chão. Então você vai fazer primeiro a flexão dos braços, tentando chegar até a falha. O que é a falha muscular? Aquele momento que você fadiga e não consegue fazer mais nada. E aí você vai descansar ali no máximo 1 minuto, tá? De 30 a 60 segundos, e sem descanso, com esse tempo de descanso, você vai para a remada. Aí você vai fazer de 30 a 60 segundos com o primeiro braço. O ideal é sempre usar o braço mais fraco para você fazer primeiro. E com o outro braço, você tenta igualar a quantidade de repetições que você fez com o braço fraco. É assim que a gente faz quando a gente faz com exercícios unilaterais. A gente começa com o braço mais fraco, e aí com o outro braço, que a gente julga que é mais forte, a gente só iguala a quantidade de repetições. Isso é considerado uma série. Aí o que você vai fazer? Se depois que você der o descanso de 30 a 60, você volta para a segunda série, faz a mesma coisa, aí descansa de 30 a 60, volta para o segundo exercício da segunda série, aí depois volta vai para a terceira série, depois vai para o segundo exercício da terceira série, e você pode fazer até 4 séries, ok? Isso já é um treino completo de membro superior. Se você está destreinada, não está muita habilidade ainda ali, tá totalmente parado, sugiro fazer uma série de cada só, faz com menos repetições para não ficar muito dolorido. E conforme vai passando os dias, você vai aumentando a quantidade de repetições. Tá? Como é que a gente vai contar as repetições? Pode contar de 10, 12? Pode, mas eu prefiro nesse tipo de exercício que você faça até a falha muscular e você coloca segundos, tá? Coloca um timer, um relógio ali e vai fazendo quantos segundos você aguentar. E aí começa, se tá destreinado, com 30 segundos, tentando fazer 30 segundos e vai aumentando até fazer 60 segundos. Pode fazer mais de 60 segundos? Se você for forte, sim, pode fazer mais. Qual a forma de dificultar o movimento? Basicamente tentando fazer o movimento mais lento. Isso já dificulta bastante ali o movimento. Tá? A mesma coisa na remada. Faz o movimento mais lento, isso dificulta bastante. Então fechou o primeiro bloco, que é o bloco de membros superiores. Nós vamos agora para o segundo bloco. O segundo bloco é um bloco de apenas um exercício, tá? Que é o exercício de subida no banco. É um exercício que trabalha quadríceps, glúteo, trabalha os músculos estabilizadores de coluna também. E aí ele tem essa forma aqui, uma forma mais ou menos fácil de fazer. Como é que eu posso dificultar esse movimento? Tentando agachar mais, ou seja, dobrando o joelho aqui até quase o joelho de cima encostar embaixo. Aí o movimento fica com bastante amplitude e fica mais difícil. Mas algumas pessoas não vão conseguir fazer esse exercício, principalmente se tiver talvez dor ali, condropatia, uma dor de joelho, pode ser que não consiga. Aí a gente tem algumas outras alternativas para tentar ajudar. Por exemplo, a gente tem ali o afundo reverso, você dá um passinho para trás, sempre fazendo com a mesma perna. Faz o tempo proposto, que vai ser de 30 a 60 segundos com uma perna, aí depois você faz com a outra perna. Lembrando que você sempre vai começar com a perna mais fraca.
Aqui essa menina aqui, ó, se você observar, ela está alternando as pernas. Deixa eu ver se ela está alternando as pernas. Tá não. Então sempre faz tudo com a mesma perna, depois faz tudo com outra perna. Outra alternativa aqui, para ficar um pouquinho mais fácil, é fazer o afundo tradicional aqui, tá? Fica um pouquinho mais fácil. Isso aqui é um exercício unilateral que dá para forçar bem. Quem tem muita força pode fazer um exercício que é um agachamento unilateral ou pistol. Eu não trouxe foto dele, porque a maioria das pessoas não consegue fazer, tá? Mas se você conseguir fazer, você vai procurar na internet lá como é que fala pistol. Tipo de pistola, mas não tem o A no final. Pistol. É um agachamento unilateral que é bem difícil, mas força bastante ali essa musculatura de coxa e quadríceps. E glúteo. Como é que vai ser isso aqui? Aqui, depois vamos para o terceiro exercício terceiro exercício do bloco 2, tá? Aí o terceiro exercício do bloco 2 é o agachamento livre, que aí você pode usar algum implemento para facilitar, para dificultar o exercício, por exemplo, as garrafas PET, ou pode segurar com a mão só um peso um pouquinho mais pesado, dá para fazer isso. E aí esse exercício você vai alternar com a flexora do pano, que é um exercício que é bem difícil. Você tem que procurar um chão bem liso, colocar o panozinho aqui no chão e puxar. É um exercício para posterior de coxa. Esse provavelmente você não vai conseguir fazer nem 30, 40 segundos. A maioria das pessoas não vai conseguir. Tá? Então como é que seria a segunda sequência? Como é que seria a sequência do bloco 2? Primeiro vai começar executando todo o exercício unilateral a fundo. Você pode fazer de 2 a 3 séries. Então, por exemplo, começou com a fundo, você vai fazer com a perna mais fraca, tentar fazer entre 30 e 60 segundos, dá no máximo 30 segundos de descanso, pode até não dar segundo nenhum de descanso. E aí você vai com a perna mais forte, aí você iguala a quantidade de repetições. Pronto, fez uma série. Aí sem descanso de novo, vai para a perna mais fraca, faz todas, sem descanso, volta para a perna mais forte. Ou seja, você vai escolher fazer entre 2 e 3 séries, caso seja treinado. Se for destreinado, faça uma série só. Terminou o exercício unilateral. Aí você vai fazer aquilo que a gente chama de superset de novo, que é alternar o agachamento com a flexão do pano. Tá? Então faz o agachamento, quanto tempo? 30, 60 segundos. Aí depois faz a flexão do pano o quanto der. Talvez não consiga chegar nos 60 segundos. Aí descansa ali muito pouco tempo. Perna é um músculo que ele aguenta ali descansar pouco tempo, tá? Aí você vai descansar no máximo 30 segundos e volta para o agachamento. Depois volta para a flexão de pano. Você pode fazer até 3 séries de cada um desses exercícios do bloco. E aí a gente finalizou membros inferiores. Pode não parecer, mas a subida no banco, ela trabalha quadríceps, glúteo, trabalha um pouquinho de posterior de coxa, trabalha os músculos paravertebrais. O agachamento também trabalha os mesmos músculos. E a flexão de pano vai trabalhar os músculos posterior de coxa, que são músculos que não são tão ativados assim no agachamento e no afundo. Eles são ativados, mas não são tão ativados quanto o quadríceps e o glúteo. Com isso a gente finaliza a parte de membros inferiores. Ou seja, com 2 blocos de exercício você já trabalhou o seu corpo inteiro aqui, né? Aí agora a gente vai trabalhar o tronco e vamos fazer alguns exercícios cardio, tá? Então agora é a parte da gente fazer exercício cardiorrespiratório. Então o primeiro exercício do bloco 3 é o abdominal. Aí você pode escolher qualquer abdominal, escolher o abdominal tradicional, básico, ou adicional abdominal completo, ou aquele canivete, qualquer um abdominal. E aí terminou o abdominal, você vai para a prancha, vai fazer uma isometria ali na prancha. Você pode fazer com as 2 pernas, os 2 pés no chão, ou você pode fazer como esse rapaz está aqui, ó, observa que ele está com uma perna estendida. Aí você pode ficar trocando, fica ali 5 segundos com uma perna, depois troca 5 segundos com a outra, até dar o tempo que eu propus. E no final você vai fazer um movimento que é como se fosse uma corrida parado, tentando levantar bem o joelho e fazer com a maior velocidade possível. Isso é um tiro, tá? Então como é que é a sequência? Começa no abdominal, tá? Faz entre 45 e 60 segundos de abdominal, movimento controlado. Sem descanso, você faz de 20 a 40 segundos da prancha. Tá? A prancha é um pouquinho mais difícil que o abdominal ali, ficar muito tempo. Se você conseguir ficar mais tempo, pode ficar mais tempo, sem problema algum. E aí, sem descanso, já vai direto para a corrida parada. Aí você vai fazer de 30 a 60 segundos com a maior velocidade possível. Tiro máximo.
e aí você vai descansar ali mais ou menos 1 minuto. Se achar muito difícil, pode descansar um pouco mais, 1,5 minutos, e aí repete toda a sequência. Quantas séries? Entre 3 e 4 séries. Tá? Você vai chegar ao final dessa série aqui bem cansado. Então aqui a gente já começou a trabalhar os músculos de tronco e parte cardiorrespiratória também. E aí, para finalizar um bloco 4 é o bloco só de exercício cardiorrespiratório. São 2 exercícios que um deles muito difícil e um deles que não é tão difícil, mas se você fizer rápido ele fica difícil. O primeiro é o burpee, tá? Você joga as pernas para trás, dá um salto. Tem dor de joelho? Não joga as 2 pernas para trás ao mesmo tempo. Joga uma perna para trás, depois joga a segunda perna para trás, depois volta a primeira perna, volta a segunda e sobe. Ok? Você pode adaptar para fazer de um jeito mais fácil. Você vai fazer os burpee, aí depois, quando der o tempo proposto, você vai fazer o polichinelo. Observa que a moça ela tá subindo o braço bastante aqui no polichinelo e abrindo bem a perna. Uma forma de dificultar o polichinelo é você levantar o braço bem pouquinho, só menos de 90 graus, e fazer com a perna mais curtinha e fazer um movimento extremamente rápido, como se fosse bem rapidinho. Bem rapidinho assim. E aí fica um exercício bem difícil. Ainda mais que você vai ter acabado de vir do burpee. Como é que funciona isso? Como é que vai ser a sequência? Também 3, 4 séries. Você pode começar no burpee de 30 a 60 segundos. Quanto mais rápido você fizer, fica mais difícil. 30 segundos já é bem difícil no burpee. E aí, né, pelo menos para uma pessoa que não é tão condicionada. E aí você terminou o burpee, já vai para o polichinelo sem descanso, fazendo de 30 a 60 segundos. O mais rápido que você puder fazer, mais rápido o exercício fica. Mais difícil o exercício fica. Terminou isso aqui, você vai descansar de 1 minuto a 1,5 minutos. Algumas pessoas vão ficar muito extenuadas, muito mortas ali com 1,5 minutos, vai precisar descansar um pouquinho mais. Não tem problema, descansa um pouquinho mais e faça a segunda série. Você vai fazer entre 3 e 4 séries. Se você é moderadamente treinado ou mais treinado, você vai fazer entre 3 e 4 séries. Se você é sedentário, você não vai fazer essa quantidade de séries toda. Ok? Então, assim, é uma sequenciazinha básica, mas se você caprichar bem, você consegue ter um bom condicionamento para quando tiver já a oportunidade de voltar para a academia. E mesmo assim, esse é um tipo de treino que você pode levar para quando você for numa viagem, for numa praia, coisas do tipo. Ok? Então, as formas que a gente tem de aumentar a intensidade do treino são colocar peso, algum tipo de equipamento, fazer o movimento mais lento, fazer mais repetições. Porque olha só, o nosso músculo ele não sabe contar repetições, ele entende de esforço. Se você chega até o mais próximo da falha possível, você vai estar estimulando processos de hipertrofia, processos adaptativos que te levam ao ganho de massa muscular. Tem estudo que mostra que 50 repetições tem possibilidade de promover a mesma quantidade de hipertrofia do que um treino com muita carga de 10, 12 repetições. Então não é a questão da carga, é a questão do esforço. Então, para dificultar, você pode fazer o movimento mais lento, um pouquinho, bem concentrado, principalmente na fase concêntrica, que é a fase que você faz força. Tá? Não é nem na fase excêntrica, é na fase concêntrica, quando tem pouco peso. E pode fazer essa quantidade total de repetições que eu falei, de séries que eu falei. Ok? Então é isso, treinozinho bem simples, bem fácil. Espero que consiga colocar em prática. E se tiver alguma dificuldade, a gente vai conversando por aí nos Instagram da vida. Se você for aluno do intensivão ou do método 3A de emagrecimento, aí você vai ter muitas outras possibilidades de treino mais elaborado, um pouco melhor explicado lá dentro da plataforma, ok? Então, te aguardo por aí.